Será que você pode glorificar o nome do Senhor, adorá-lo nessa noite? Libera a palavra de adoração, palavra de exaltação ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia! Abra sua Bíblia, amado. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Aleluia! Louvado seja Deus. O desejo do crente em Jesus é ver o derramar do Espírito Santo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. O desejo do crente que começa a caminhar debaixo da unção de Deus é um avivamento, é um derramar sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E qual é o pai, a mãe que não deseja ver o seu filho, a sua filha profetizando? O desejo do nosso coração é ver os nossos filhos falando outras línguas, sendo cheios do Espírito e ainda mais profetizando, tendo sonhos, tendo visões. Aleluia! E essa palavra, ela é uma palavra maravilhosa que vem ao nosso encontro nesta noite. Abba Pai. E a palavra, ela chama a atenção porque diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito. Depois do quê? Essa palavra, ela deixa claro que há algo que antecede o mover do Espírito Santo. Há algo que vem antes, há uma ação do povo que leva uma reação do Deus Todo-Poderoso para que Ele traga então o seu manifestar. Aleluia! Deus, Ele é onipresente. Quantos sabem disso aí? Amém? Deus está em todos os lugares, porém não se manifesta em todos os lugares. Ele se manifesta aonde há invocação ao seu nome, aonde há pessoas que o desejem profundamente, um coração ardente pela presença do Espírito Santo, é ali que Deus se manifesta. Eu não sei se você já foi em algum lugar aonde te convidaram, mas quando você chegou ali, dava a impressão que você não era bem-vindo naquele lugar. Tem alguém que já foi num lugar assim? Algumas pessoas, eu também, sabe? Me convidaram, mas quando eu cheguei, eu percebi que eu não fazia parte daquele grupo, não fazia parte daquela roda, e eu me senti mal. O nosso Deus, Ele só se manifesta, só se faz presente aonde Ele é muito bem-vindo. Muitas vezes nós convidamos o Senhor, mas Ele não pode se manifestar, porque o nosso convite é superficial. E nesta noite nós vamos falar um pouquinho sobre o que vai levar a que o Deus Todo-Poderoso manifeste a sua pessoa na nossa vida, na nossa casa. Aleluia! Louvado seja Deus. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que Deus se ira com a pessoa que está lá fora, e pode existir alguns casos, mas às vezes nós olhamos, Deus está irado com aquele homem porque ele é isso, porque ele é aquilo, ou Deus está irado com aquela mulher porque aquela mulher assim, assado. Deixa eu falar para ti, Deus não está irado com o lá de fora. Com o lá de fora Deus quer salvar. Aleluia! O teu vizinho todo errado, todo complicado, a tua vizinha que apronta todas, o Senhor quer salvar ela. Porque aquela pessoa, irmãos, lá de fora, ela conhece o Jesus crucificado. Ela ouviu falar do Jesus
que morreu na cruz, mas não ouviu falar do Jesus que está vivo, que está ressuscitado e que habita no meio do seu povo. Aleluia! Não sei se você já notou a tua vida, mas você que aceitou Cristo como Salvador, você já tinha ouvido falar de Jesus, mas a partir do momento que você fez uma oração de confissão de fé, e você confessou Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, a tua vida começa a mudar radicalmente. Sabe por quê? Porque foi apresentado a você o Jesus ressuscitado. Aleluia! Por isso a palavra diz assim: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ensinado. Então aquilo que o Senhor ensinou para os discípulos foi passando de geração em geração e chega até mim, até você. E aí você hoje é luz, você é sal. Você fala de Jesus para alguém, essa pessoa aceita Cristo como Salvador e começa a aprender a palavra e começa a ver o teu exemplo, começa a ver o caminhar do crente e quando menos percebe, está da mesma forma seguindo os passos do Mestre. Aleluia, não é maravilhoso isso, irmãos? Isso é lindo demais, querido. Então não pense você que Deus está irado com a pessoa lá de fora, mas tem algo que eu quero chamar a nossa atenção hoje. De tantas coisas, existem duas situações que Deus se ira conosco, com o seu povo, com aqueles que estão dentro da casa, com aqueles que estão caminhando para o céu. A primeira situação fica bem clara quando o povo de Deus saiu do Egito e chegou na fronteira para tomar posse da terra prometida, a terra de Canaã. Quando eles estabeleceram ali, instalaram-se, montaram um acampamento, e Moisés já sabia, guiado por Deus, que estavam a um passo da terra prometida. Ele chama os espias e diz assim: vão, olhem a terra e depois tragam notícias. E aqueles homens vão e eles voltam com a notícia: não, realmente a terra é boa. Os frutos, eles trouxeram frutos, né? Um cacho de uva era carregado por 2 homens. A terra era maravilhosa. Verdadeiramente essa terra mana leite e mel, essa terra é maravilhosa. Porém, essas cidades são fortificadas, os homens que estão ali estão fortemente armados, são gigantes, e nós parecíamos aos seus olhos gafanhotos, e essa palavra diz que derreteu o coração do povo. Porém, houve 2 homens, Calebe e Josué, que disseram: não fala isso. Se Deus nos trouxe até aqui, e se Deus disse que essa terra é nossa, então é nossa. Vamos possuí-la porque o Senhor é conosco. Aleluia! Aleluia! Irmão, presta atenção. Quando você recebe uma palavra de Deus, quando você ouve uma palavra de Deus que diz assim, que você vai ser uma bênção, que você vai ser colocado por cabeça nessa cidade. O que isso significa? Que quem sabe você venha a ser o delegado, quem sabe você venha a ser o médico mais bem falado dessa cidade, quem sabe você venha a ser um engenheiro, ou quem sabe um político abençoado. Eu não sei, mas Deus te deu uma palavra que você vai ser alguém importante, e aí você fica esperando. Não é para isso. Tira a tua espada e vai à luta. Aleluia! É o que Deus espera. Não tem como você ser um engenheiro se não fizer a faculdade. Não tem como ser um médico, como ser um delegado, como ser um policial, sem você tirar a tua espada e ir à luta. Porém, o que não pode acontecer é você dar ouvido àquelas pessoas que dizem para você: não vai dar certo, tu não vai conseguir, nunca deu nada, a tua família não tem ninguém que se formou, na tua família não tem nada, não tem como. Você não pode dar ouvido para essas pessoas. Não, é muito difícil, como é que você vai pagar a faculdade? Como é que você vai fazer?
não é para essa gente que você tem que dar ouvido. Você tem que dar ouvido para aquilo que Deus falou. Eu te capacito, eu te ajudo, esforça-te e tem muito bom ânimo, porque eu sou o Senhor que caminho com o meu povo. Aleluia! Glória a Deus! Porém, infelizmente, este povo que nós estamos falando aqui, eles não deram ouvido para Calebe e Josué, mas deram ouvido para aqueles espias contrários, aqueles espias que tinham uma palavra contrária à vontade de Deus. E sabe o que Deus diz? Deus diz assim: essa gente não viu quando eu os tirei do Egito, eles não viram o maná que desceu do céu, eles não perceberam a água jorrando da rocha, eles não perceberam que eu abri o mar vermelho para eles passar, eles não percebem que eu sou Deus na vida deles, e agora eles duvidam que eu sou capaz de colocá-los na terra prometida. Pois bem, nenhum deles vai entrar na terra, toda essa gente vai morrer no deserto, esses corpos tombarão no deserto. Ou seja, Deus se irou quando aquele povo duvidou da promessa de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não duvida. Não duvida. Se Deus falou que vai te usar, se Deus falou que é contigo, creia no Senhor. Creia no Senhor, apesar das circunstâncias, apesar dos gigantes, apesar das cidades fortificadas, creia no Senhor. Apesar de você olhar para você e se sentir tão pequeno diante dos grandes deste mundo, confia no Senhor, não decepciona o teu Deus. Creia, se Deus falou que eu vou avançar, se Deus falou que eu vou ser bênção neste lugar, então eu vou ser bênção. Aleluia, aleluia. Segunda situação em que Deus se ira com o homem que caminha com Ele, não é com o que está lá fora, repito, é com a gente que caminha aqui. É quando nós falamos, Deus disse e Deus não disse. É quando nós falamos assim, Deus me disse, Deus está me falando que vai acontecer assim, assim, e Deus não falou. Ou quando nós chegamos para alguém e dizemos, ó, Deus manda te dizer assim, assim, mas Deus não mandou. Quando isso acontece, Deus se ira conosco. Abra aí Ezequiel capítulo 13, Ezequiel capítulo 13, versículo 6. Ezequiel 13, 6 diz assim: viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor diz, quando o Senhor não os enviou, e esperam que seja cumprida essa palavra. Segura um pouquinho, olha o que está dizendo. Viram vaidade e adivinhação mentirosa. Por que fala adivinhação? Porque no Antigo Testamento, o profeta, aquele que enxergava o futuro, ele também era chamado de vidente, era aquele que via o futuro. E aqui está dizendo, viram vaidade e adivinhação mentirosa. E aí diz assim, e falam como se fosse eu que mandei, mas eu não mandei. E o pior, esperam que se cumpra aquela palavra. Sabe, é quando alguém chega e diz assim, Deus diz para você assim, 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 mas Deus não falou para a pessoa. Ela imaginou, ela pensou, ela teve um sentimento, mas não foi Deus que falou com ela. Mas ela confunde, ela acha que é Deus, e ela lança aquela palavra e fica esperando que aquela palavra se cumpra. É o que está dizendo aqui. O Senhor diz que isso é vaidade e adivinhação mentirosa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Bem no comecinho da igreja, irmãos, quando nós estávamos ali na Elza Luque, então havia uma necessidade muito grande de que Deus nos ajudasse. Estávamos iniciando, plantando uma igreja. E o desejo do nosso coração é que a glória de Deus se manifestasse, que houvesse o derramar do Espírito Santo, como nós lemos ali em Joel. E nós orávamos de domingo a domingo, irmãos, das 6 da manhã às 9 da manhã. Tinha uma irmã que sempre estava comigo, que é a irmã Kika.
Depois a Kika foi embora para Portugal, não sei se ela já voltou. Mas a Kikinha, 6 horas da manhã, ela já estava lá na porta me esperando. E nós orávamos até as 9 da manhã, todo dia. Às vezes quando ela tinha que dar aula mais cedo, ela saía mais cedo. Mas isso ali foi muito tempo, irmãos. Mais de ano, nós orando todo dia. E o Senhor começa a te usar. Através de profecia, através de revelação, palavra de conhecimento. Eu lembro quando o João, não está aqui o João hoje? Cunhado do Ater? Ele veio de tarde, né? O João, quando ele chegou na igreja, o Senhor me revelou a vida do João. Eu olhei para ele e eu sabia tudo que tinha acontecido com ele. E eu cheguei para ele e falei: João, está acontecendo assim, assim, assim na tua vida. Quando você era pequeno aconteceu isso, isso. Eu sabia a vida dele, eu contei. E aquilo impactou a vida do João, nunca mais foi o mesmo. Houve uma conversão na vida daquele jovem. E dentro disso, irmão, a gente vai se motivando, né? E chegou uma irmã na igreja, e ela veio para frente para receber oração, era a primeira vez que ela tinha vindo, e quando ela chegou, eu comecei a orar por ela, e eu disse assim: a senhora vê vultos de noite, a senhora tem perturbação maligna de noite, a senhora não consegue dormir direito, e há uma perturbação, e a senhora não consegue ali descansar. E ela puxou a minha mão e falou: não é isso, pastor, eu não vejo vulto, não tem perturbação, eu durmo bem. Eu vim aqui porque o meu marido me deixou, foi embora, e eu preciso que o Senhor abra uma porta de emprego, para que eu possa pagar o meu aluguel, e para que eu possa ter uma ajuda financeira. Veja que não tinha nada a ver. Eu orei por ela, e eu tomei essa palavra e guardei comigo. Eu não cheguei a dizer para ela: assim diz o Senhor, não cheguei a falar isso, mas é a mesma coisa, porque na posição que eu estava, orando, sendo pastor da igreja, orando por ela, dizendo: você está vendo vulto, você está isso, está aquilo, era como se Deus estivesse falando, mas Deus não estava falando. Era uma adivinhação mentirosa e vaidosa. Você está acompanhando, querido? Era uma adivinhação vaidosa. O que é vaidosa? Porque de alguma forma o meu coração estava me enganando. Havia uma vaidade escondida dentro de mim, que eu mesmo não percebia, mas o Deus Todo-Poderoso, que sonda e esquadrinha os corações, sabia que havia uma vaidade, porque Ele diz: quando você está adivinhando o futuro das pessoas, o passado, e não fui eu que falei, isso aí é vaidade, isso aí não vem de mim. Quando você lança uma coisa e está inventando história, não sou eu, é vaidade tua. Você está acompanhando, irmão? Por que acontece isso? Por que acontecem essas coisas? Porque nós queremos o mover de Deus, mas nós não entendemos que o mover de Deus só vem depois de um antes, que desencadeia a manifestação sobrenatural. Eu quero que você entenda, nós estávamos orando, irmãos, há 1 ano, 3 horas por dia, mas para Deus aquilo ainda não era suficiente, ou não era ainda o momento, e de alguma forma meu coração se encheu de vaidade, é o que a palavra diz. Eu vou dizer que não era isso? Se Deus está dizendo que é, se Deus está dizendo é vaidade, eu vou dizer que não é? É. Um dia chegou uma profeta e falou para mim algumas coisas, falou pá, eu falei: tá bom, Deus abençoe. Passou uns dias, ela veio e falou assim: pastor, o senhor não fez o que Deus mandou. Eu falei: o quê? Eu já falei para o senhor assim, assim, assim. Eu falei: mas a senhora já entregou a mensagem? Sim. Eu falei: então o resto deixa comigo. Não, mas é porque Deus falou. Minha irmã, se Deus falou contigo, tá bom. Havia uma vaidade no coração da irmã. Irmão, o profeta, ele apenas entrega a mensagem, e o resto é com Deus. Mas quando o profeta quer forçar uma coisa, irmão, não vem de Deus. O profeta é só um porta-voz, fala e pronto, entrega a mensagem e acabou. Estamos juntos, irmãos? Quem deseja a manifestação de Deus neste lugar e na sua vida, dá um glória a Deus aí. Deixa eu contar algo para vocês, e eu tenho certeza que os irmãos mais das antigas, como a gente diz aqui, vai lembrar e vai se conectar com alguém que acontecia isso. Quando nós éramos pequenos, irmãos,
Eu lembro que dentro da igreja, o fogo estava caindo, as pessoas falando língua estranha, gente chorando, o fogo de Deus estava ali, irmãos, estava ardendo naquele lugar, a glória de Deus estava sendo manifesta, havia um derramar do Espírito Santo, mas de repente, alguém começava a falar uma língua estranha, que era diferente. Ele começava a falar aquela língua estranha parece que destacava das demais, e as outras vozes começavam a silenciar, ia silenciando e silenciando, e tinha uma sinetinha que ficava em cima do púlpito. Eu lembro que o papai fazia assim, tim, tim, naquela sinetinha, e se ouvia até uma mosca voando, era um barulhão, daqui a pouco, pss. E aí aquele profeta que começou com aquela língua estranha diferente, levantava e dizia, assim diz o Senhor. E quando ele dizia isso, caía um temor na igreja, porque todo mundo sabia que Deus falaria com o seu povo. Shebalabassúria, aleluia, que Deus iria falar com o seu povo de maneira profética. E quando ele entregava a sua mensagem, ele terminava e ele dizia, assim diz o Senhor Jeová dos exércitos. E caía aquele temor. Quem lembra disso? Levanta bem a tua mãozinha. Você pode dar um glória a Deus por esse tempo? Abarabachúria. Hoje, irmãos, os pastores, muitas vezes nós pregamos bonito e falamos como um coach, e falamos tantas palavras motivacionais, e queremos te jogar para cima e te levantar. Irmão, isso daí pode ter algum valor, pode, não vou dizer que não, pode ter, mas vou dizer uma coisa, nada se compara a um profeta cheio do Espírito Santo, levantar e olhar para você e dizer assim, assim diz o Senhor. A palavra diz que quando Deus fala, o homem estremece. Aleluia. Irmãos, mas agora aquelas palavras soltas, isso você deve fugir. Sabe, a pessoa que chega assim, Deus me mostrou que vai acontecer alguma coisa na tua vida essa semana. Aí você fica a semana inteira procurando alguma coisa, qualquer coisa que aparece, você diz, foi Deus que falou. É vaidade, é mentira, Deus não trabalha desse jeito. Deus me mostrou que aconteceu alguma coisa na tua vida. Irmãos, se você tem mais de 5 anos de idade, já aconteceu coisa na tua vida. Não é verdade? Já aconteceu alguma coisa. Deus me mostra que aconteceu algo quando na tua adolescência. Qual é o adolescente que não passou por alguma coisa? Então esse tipo de profecia, irmãos, é vaidade, e o Senhor chama de mentira. E o Senhor se ira contra a pessoa que fala essas coisas, dizendo, o Senhor disse quando Ele não disse. Sabe, irmão, eu não sou ninguém, mas se alguém em algum lugar usa o meu nome e diz assim, o pastor Nai falou que era para fazer assim, assim, de vez em quando na igreja acontece isso, sabe? Eu vou conversar com alguém e aí a pessoa diz, não, eu pensei que o senhor não queria porque a irmã fulano me falou que o senhor não gosta. Eu falei? É bem comum eu ouvir isso, as pessoas dizendo, não, o pastor disse, eu não falei. Eu fico irritado quando usam o meu nome para algo que eu não falei. E eu que não sou ninguém, imagino Deus Todo-Poderoso, você dizendo, assim diz o Senhor, quando não foi. Não há temor, não há temor. Aleluia. A minha tia Cremilda e a tia Nega, quando elas começavam a orar na hora do almoço, se eu vou pedir para uma delas orar, elas começavam a orar e já começavam a falar outras línguas e entravam em mistério e não paravam mais de falar em línguas e orar, porque era uma intimidade muito grande com o Deus Todo-Poderoso. E elas entravam naquele fogo e o vô dizia assim, senta gente, vamos comer, deixa porque elas não vão parar mais. E elas já iam para a sala e já ficavam orando, e lá glorificando e buscando a face do Senhor, já passava o dia jejuando. E quando chegavam na igreja, o Espírito Santo trazia uma palavra profética na boca da tia Cremilda.
E a tia Crimilda começava a se tremer todo na cadeira, no banco da igreja, era banco na época, começava a se tremer e se segurar e chorar, e Deus tem misericórdia, e começava a clamar ali, porque havia uma palavra profética para ser liberada, e ela não abria a sua boca até que Deus usasse uma outra pessoa dentro da igreja para dizer: entrega a minha palavra. Às vezes era: entrega a minha palavra, senão eu tratarei contigo. Então ela, cheia de temor, se levantava, tremendo, e dizia: assim diz o Senhor. Sabe por quê, irmão? Aleluia! Porque havia um temor de falar em nome de Deus, um temor em falar no nome de Deus. Hoje, muita gente perdeu o temor de falar em nome de Deus. Chega para qualquer um e diz assim: Deus está me falando, Deus está me dizendo. Mas e o antes já aconteceu? Nós nem falamos do antes aqui. O antes já aconteceu? Se o antes não aconteceu, esse depois é mentiroso. Aleluia. Quem está aprendendo um pouquinho da palavra aí, dá um aleluia só para eu... Amém. Aleluia. Estávamos ali em Balneário Camboriú, junto com o profeta Daniel. Muitos aqui conhecem. E chegou uma irmã e falou assim: diga para o profeta que eu quero uma palavra profética e eu tenho uma oferta para ele. Eu falei: ixi, não vai dar certo esse negócio. Mas eu estava ali só para traduzir, então eu fui obrigado a traduzir. Eu falei: a irmã falou que é uma palavra profética e tem uma oferta para o senhor. Pensa num profeta que se irritou na hora. Não sou eu que entrego a palavra, e Deus não cobra pelo seu favor, pela sua palavra. Irmão, tem gente que quer pagar pelo favor de Deus. Escuta, presta atenção. A pessoa está doente e chega e diz assim: se Jesus me curar, eu vou dar. Isso é comum. Se Jesus operar um milagre na minha vida, eu vou dar esse dinheiro. Irmão, você está querendo comprar o favor de Jesus, o favor de Deus? Presta atenção. É impossível pagar o favor de Deus. Por isso que a palavra diz o favor de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. É impossível pagar. Sabe por quê? Porque o favor de Deus só é possível pelo sangue inocente de Jesus na cruz do Calvário. Sabe, irmãos, Deus dá o seu Filho na cruz do Calvário, Jesus derrama o seu sangue inocente, para que todas essas coisas aconteçam, para que uma palavra profética aconteça, para que uma cura aconteça, para que uma bênção financeira aconteça na tua vida. Tudo isso é graças ao sangue derramado de Jesus Cristo. Aí alguém diz assim: eu vou pagar. Lembra da história? Pedro estava orando, impondo as mãos sobre as pessoas, e as pessoas recebiam o Espírito Santo. E quando a pessoa recebe o Espírito Santo, recebe alegria, fica cheio de gozo do Espírito Santo. E tinha um camarada olhando, e olhou para Pedro e achou aquilo interessante, e chega para Pedro e diz assim: ô Pedro, me dá esse negócio aí que você tem, que se põe as mãos sobre as pessoas e eles recebem aí o Espírito Santo, e eu vou te dar um dinheiro aqui, ó. E o Pedro olha para ele e diz assim: pereça contigo o teu dinheiro. Você pensa que as coisas de Deus podem ser compradas? Irmão, tem gente que quer pagar para ouvir uma profecia, e tem gente que quer dar uma profecia, dar uma palavra por um momento de glória. Oh, como é cheio do Espírito Santo. Ontem, irmãos, o nosso apóstolo encerrou 40 dias de jejum. 40 dias de jejum. Aleluia. Isso aqui é o antes. O jejum é o antes, para que o derramar aconteça depois. O jejum é o antes. Ele encerrou, mas durante esse jejum alguém mandou uma mensagem:
apóstolo, eu preciso de uma palavra profética. E o apóstolo respondeu: vou estar orando. 2 dias depois a pessoa mandou a mensagem: tem uma resposta? Porque se fosse uma doença, pela demora já tinha morrido. Aí o apóstolo escreveu: eu não brinco com as coisas de Deus. Deus não me falou nada. E sabe o que o camarada respondeu? Não adianta. Se não está no espírito, não resolve nada. Não sei se você entende isso. Você precisa, irmão, estar disposto a que os teus ouvidos fiquem no silêncio de Deus e que a tua boca fique no silêncio de Deus. Você só fala quando realmente Deus falar. E você só ouve o que realmente Deus está falando. Porque se você ouve qualquer coisa e você acha que é Deus falando contigo, depois você vai ter problema. Se você ouve qualquer pessoa, depois você vai ter problema. A palavra do Senhor diz assim, que o obreiro não pode ser neófito. Neófito significa novo, novinho. Então às vezes alguém chega aqui: pastor, eu tenho uma palavra para a igreja. Eu falo: mas eu não te conheço. Não, mas eu tenho um testemunho lindo. Você pode ter 10 mil testemunhos, não importa. Só vai falar aqui se Deus autorizar, senão não vai. Mas é que quando fala, faz isso, faz aquilo. O diabo também faz sinais e maravilhas, mas é engano e é mentira. Nós precisamos de 2 coisas, irmãos: a unção de Deus e o conhecimento da palavra. O poder de Deus e o conhecimento da palavra. Toda manifestação do Espírito Santo vai ter respaldo na palavra de Deus. Se não tem respaldo na palavra de Deus, é fogo estranho. Estamos juntos, irmãos? Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus quer levantar profetas neste lugar. Vai lá, vamos continuar essa leitura. Ezequiel 13, versículo 7. Acaso não tivesse visão de vaidade e não falasse adivinhação mentirosa, quando dissesse: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque tendes falado vaidade e visto mentiras, por isso eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão no concílio do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Põe a tua mãozinha no teu coração e diga: Senhor Jesus, eu quero ser usado por ti, mas guarda o meu coração, que eu não venha pecar, como o meu pastor Elianai pecou e falou uma vaidade. Isso te causa um dano muito grande, irmão, porque depois, quando aparece alguém e você ouve, aí você fica confuso: será que é Deus? Será que não é? Será que é o Senhor que está falando? E eu fui buscar, eu fui orar e falei: Senhor, o que é isso? E o Senhor trouxe a minha memória. O Senhor trouxe a minha memória, não falou, mas Ele trouxe pela palavra. Quando o Senhor Jesus pergunta para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Alguns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é um profeta. E o Senhor diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então o Pedro diz assim: tu és o Cristo, Filho de Deus. E o Senhor olha para ele e diz assim: quem te revelou isso? Não foi carne ou sangue, mas o meu Pai que está no céu. E o Pedro: uau! Eu fui um profeta agora, que maravilha. E já em seguida o Senhor diz assim: levantemo-nos, vamos para Jerusalém. E o Pedro diz assim: não, Senhor, lá em Jerusalém querem matar o Senhor. Não, que Deus o livre que aconteça uma coisa contigo lá. E o Senhor olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás.
A mesma boca que foi usada por Deus, em questão de minutos já é usada pelo inimigo. Sabe por quê, irmão? Faltava o antes. Já caminha com Jesus há tempo, mas faltava a intimidade. Tinha conhecimento, mas não tinha intimidade. Conhecia Jesus, mas não tinha intimidade. Ontem nós conversávamos com um grande amigo, homem de Deus, e na conversa falávamos da importância de você ler um bom livro, né? E alguém disse assim: olha que maravilhoso, você pega um livro, e quem escreveu aquele livro, um homem de Deus com 30 anos de ministério, e você lê aquilo em 3 dias, e você aprende tudo aquilo. De certa forma é bom, é maravilha. Você vai ouvir testemunhos, o aprendizado de 30 anos de ministério. Aí o apóstolo falou assim: você pode até conhecer, mas ter revelação que vai gerar palavra rema, que vai gerar vida? Não é lendo o livro, é na intimidade com o teu Deus. Você consegue entender isso? Então hoje nós temos uma geração de pastores e de profetas que conhecem muito a teoria. Porque eu li o livro do profeta tal, porque eu li o não sei o quê, é porque eu li profeta tal, é porque eu li isso, porque eu li aquilo. Mas e a intimidade? Irmão, quando você lê muito, mas não tem intimidade com o Espírito Santo, você começa a reproduzir uma imitação de uma verdade, mas não é mais verdade. Pode ser uma vaidade mentirosa. Então, irmão, que quando você ore: Senhor, me usa. Você quer ser luz, você quer ser sal, você quer estar na casa dos teus amigos, e quando você entra, a glória de Deus entra contigo. Quando alguém chega diante de ti, você tem que ser um vaso de honra. O vaso de honra é aquele que está colocado na entrada da casa com água fresca. Esse era o vaso de honra. Toda pessoa que se achega a você vai ter uma palavra de Deus. Aleluia! Toda pessoa que se achegue a você, toda pessoa que chega até a tua casa, chega na tua presença, precisa ter uma palavra que vem de Deus, uma palavra que transforma, uma palavra que cura, uma palavra que liberta. Não uma palavra de psicologia, de psicanálise, mas uma palavra, irmão, que vem do alto, do Espírito Santo de Deus, aquele que você fez o primeiro, aquele que você se humilhou diante do Senhor, você caminhou com Ele, e agora quando você está lá na frente, então Deus é contigo para te usar. Aleluia! Volta comigo no livro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Irmãos, Joel 2:28 fala derramarei do meu espírito, e depois derramarei do meu espírito. Depois do quê? Depois disso. Depois que o povo se converter ao Senhor de todo o coração, e converter-se ao Senhor de todo o coração exige algo. A palavra diz ali, e isso vamos lá, eu vou ler e você vai repetir. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso fala alto, isso como que você se converte ao Senhor? Não é com louvor, não é com cântico, é com jejum, choro e pranto. Diga de novo: jejum, choro e pranto. Continuação: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe
se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma benção. Aleluia. Diga de novo: jejum, choro, pranto, rasgar o coração, não as vestes. Sabe por que Deus falava isso para o povo? Porque quando acontecia um problema, quando vinha uma luta, as pessoas rasgavam as suas vestes, rasgavam os seus vestidos, jogavam cinza na cabeça e se ajoelhavam e ficavam ali. O Senhor diz assim: eu estou cansado disso, está parecendo teatro, estão fazendo isso, mas não é verdade, acham que me engano. Era isso que o Senhor estava dizendo. Irmãos, é muito fácil eu chegar aqui e pintar de humilde para vocês, e parecer muito santo para vocês, mas eu já falei para vocês, meu coração estava vaidoso. Irmão, para que o Senhor me use, para que o Senhor te use, não é as tuas vestes que você tem que rasgar, mas é o teu coração. Sabe o que é rasgar as vestes? É chegar e dizer assim: eu abro mão de tudo, eu me jogo e eu me entrego por inteiro, e eu entro na mirra ardente e tal, e faz e chora e na frente de todo mundo, mas aqui dentro não tem amor pelas almas. E alguém diz assim: eu tenho amor pelas almas. Se você já tem, eu glorifico o nome do Senhor, mas eu olho para mim mesmo e eu digo: Senhor, onde é que está o amor pelas almas na minha vida? Irmão, coisa difícil é amar as pessoas. A gente ama a multidão, mas não ama as pessoas. Sabe? Quando passa tempo, alguém diz assim: ô pastor, eu saí daí, o senhor nem me ligou. É verdade. E alguém diz assim: parece que não se importa comigo. É muita gente, irmãos, é verdade. Mas se você se importa de verdade, você vai lembrar mesmo que a pessoa sumiu. Presta atenção. É isso. A pessoa que importa para você, quando aquela pessoa desaparece, você não lembra dela? Você lembra. Mas se você não se importa, passa muito tempo e aí você vê a pessoa: quanto tempo que eu não te vejo. Irmãos, que difícil que é amar de verdade. Rasgar o coração é dizer: eu amo as pessoas. É amar de verdade. A palavra diz que o coração do Senhor Jesus estourou por amor a mim e a você. Eu quero o derramamento do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero entregar palavra profética. Eu quero orar por alguém e ver aquela pessoa ser curada. Por quê? Por quê? Se o meu coração for verdadeiro diante do Senhor, então vai acontecer. Mas se isso não acontecer, não vamos fazer de conta. Não podemos fazer de conta. Eis que fala, eis que o Senhor diz quando Ele não disse. Não podemos brincar, irmão, de ser crente. Aleluia. Deus está falando com algum coração nessa noite? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Depois que nos humilhamos, então vem o derramar do Espírito Santo. Eu quero repetir com você a leitura, Joel 2, 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito. Aleluia, aleluia. Depois que há humilhação, depois que há choro, depois que o coração se rasga perante o Senhor, então o derramamento do Espírito começa a acontecer e as profecias começam a acontecer. Irmão, vai ser maravilhoso o dia que alguém se levantar neste lugar, nesta casa de oração, e disser assim: assim diz o Senhor. Alabaralabachúria, aleluia, aleluia, aleluia. Abba, Pai, louvado seja o nosso Deus. Eu quero, irmão, começar contigo aqui neste versículo
28 e 29, eu vou começar de trás para frente para você entender uma coisa, essas dimensões do Espírito. Primeiro, a palavra diz assim: e também sobre os vossos servos e sobre as vossas servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Veja que ele diz assim: os velhos sonharão sonhos, os jovens terão visões, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e também sobre os vossos servos e sobre as vossas servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Veja que é assim, ó, os velhos, os jovens, os velhos está falando dos avós, os avós, os pais, os filhos e os servos. Estão me entendendo? Os velhos sonharão sonhos. É o contrário, irmão, não é verdade? Quem sonha é o jovem. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem, até os velhos começam a sonhar, começam a despertar, começam a ter sonhos de novo, desejos de novo, sonhos de novo. Os velhos sonharão sonhos, os jovens terão visões, os filhos profetizarão, e os servos, o que diz ali? Ó? Derramarei do meu Espírito. Para a gente entender essa palavra, abra Salmo 133. Salmo 133, 1. Olha só que palavra maravilhosa. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Veja, velhos, jovens, filhos e servos. União. Ó quão bom que eles vivam em união. União, irmão, diante da palavra de Deus, não é eu ir lá na tua casa comer um churrasquinho. Isso aí é maravilhoso. E se você quiser me convidar, me convida porque eu vou. Não sou doido de não ir, né? Churrasquinho eu vou mesmo. Me convida para tomar um café, nós vamos estar juntos. Mas isso não é união. União é o que está escrito aqui. Versículo 2, olha lá o número 2. Salmo 133 e 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça. Diga, sobre a cabeça. Que desce sobre a barba de Arão, e desce até a orla dos vestidos. É nesse mover que Deus habita. É nesse mover que o derramar do Espírito Santo acontece. Então, irmãos, veja, jejum vai desencadear o derramamento do Espírito Santo. E o derramamento do Espírito Santo começa pela cabeça, vai descendo até a orla do vestido. Nós entendemos e sabemos que o cabeça da igreja é quem? Fala alto aí. É Cristo Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, a palavra diz. Porém, dentro da congregação existe cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É o apóstolo. Dentro desta congregação é o apóstolo. Ele já praticou o jejum. Você está acompanhando? O que vai acontecer? O óleo desce sobre o apóstolo, desce sobre os pastores, desce sobre o presbitério, desce sobre o diaconato, sobre a liderança da igreja, e vai tocar até aquele último homem e mulher que entrou pela primeira vez nesse lugar, vai ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! O contrário disso é maldição. Presta atenção, o óleo nunca vai vir de baixo para cima, começa nas orlas e vem subindo, não é pelo servo, pela serva, depois os filhos, depois os jovens e depois os velhos. Não, primeiro os velhos, depois os jovens, depois os filhos e depois os servos, é o que a palavra diz. Para que você entenda, deixa eu te explicar. Há um tempo atrás, alguém me chamou, pastor, vem orar aqui pela irmã fulana. E quando eu cheguei, a irmã fulana, era dia de frio, a irmã estava no meio da rua, de madrugada, descalça, gelando, congelando, olhando para cima, com as mãozinhas esticadas. E eu falei, minha irmã, o que é isso, minha irmã? Vamos entrar. O meu Deus me mandou. Eu falei, minha irmã, Deus não mandou a senhora fazer isso, a senhora vai ficar doente, vai dar infecção na sua bexiga, a senhora aí pegando essa friagem. O meu Senhor me mandou. Irmãos, que triste, quando a orla quer tomar o lugar da cabeça.
quando pensa que o óleo é de baixo para cima, não conhece a palavra de Deus. Falei, minha irmã, com muito custo, irmãos, nós conseguimos levar ela para dentro. Mas no outro dia, meio-dia, me ligaram de novo, pastor, está na rua de novo. Quando chegamos lá, o sol estava brilhando, o sol do meio-dia. A irmã estava do mesmo jeito, no meio da rua, os carros passando, olhando para o sol, queimando as suas pupilas. Meio-dia, quem é que fica olhando para o sol daquele jeito? Vai queimar, irmão, vai ficar cego. Lá, cravado, olhando, olhar para isso aqui já é ruim, imagina olhar para o sol. Eu falei, minha irmã, baixa a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos entrar dentro de casa, vamos orar. O meu Deus me mandou. Eu falei, minha irmã, eu sou seu pastor, seu apóstolo está aqui, nós somos homens de Deus, e eu vou dizer para você, o que está falando na tua cabeça não é o Senhor, o que está falando na tua cabeça é um espírito imundo, que está causando confusão na tua cabeça, vamos entrar. O meu Deus me mandou, importa mais obedecer a Deus que aos homens. Tudo isso não começou ali, irmãos, começou meses antes. Eu estava sentado ali, e ela terminou o culto, ela veio, sentou no meu lado e falou assim, Deus manda dizer para o Senhor, que o Espírito Santo está com saudade das suas orações na madrugada. E ela sabia se eu estava orando de madrugada ou se eu não estava, mas ela crê que ela sabia, ela crê que a unção vem de baixo para cima. Olha para quem está do seu lado e diz assim, é da cabeça. É da cabeça. Se aquela irmã entendesse que é da cabeça, ela teria sido liberta quando a gente falou, eu sou teu pastor, homem de Deus sobre a tua vida, o que você está tendo aí na tua cabeça é um espírito maligno, ela conseguiria se libertar, mas não, no coração dela não existe autoridade, não existe respeitar a autoridade, no coração dela é o meu Deus. Irmãos, Deus trabalha com cabeça, os velhos, os jovens, os pais, os filhos e depois os servos. Estamos juntos, irmãos? Aleluia, aleluia. Oh, amado irmão, não se engane, não permita de jeito nenhum que nenhum espírito maligno haja no teu coração e na tua cabeça. Toda a ação do Espírito Santo será confirmada pela palavra de Deus. E eu quero te mostrar algo aqui, vou ser rápido com você hoje. Aleluia, vamos lá, quer ver só? O derramamento do Espírito Santo de Deus é a sua presença manifesta. E o que ele traz? Ele traz cair no Espírito. Então nessa igreja as pessoas caem no Espírito. E alguém diz assim, que negócio estranho é esse? Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 8 e versículo 11. Primeira Reis 8 e 11, diz assim, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Aleluia. Salomão, quando ele inaugura o templo, e ele faz sacrifícios, sempre há um antes, para que haja o depois, e ele presta sacrifícios a Deus, e Deus se agrada do sacrifício. A nuvem de Deus, a Shekinah, aonde Deus reside, encheu a casa, e o que aconteceu? As pessoas começaram a cair, não conseguiam permanecer em pé diante de Deus. Sabe o que é maravilhoso? Que o nosso Deus, ele opera no macro e ele opera no micro. Deus, ele pode operar aqui, todos caírem, mas ele pode chegar para uma pessoa se manifestar, e aquela pessoa cair no Espírito, cheia do poder de Deus. Aleluia! Estamos juntos, irmãos? Louvado seja Deus. Falar em línguas estranhas ou noutras línguas acontece no derramamento do Espírito. 1 Coríntios 14 e 2 diz assim, 1 Coríntios 14 e 2, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Olha para quem está do seu lado e diz assim, você fala em línguas?
Porque Deus quer te batizar com o Espírito Santo. Deus quer que você fale em língua. Deus quer trazer essa manifestação. Mas às vezes tem gente dentro da igreja que diz assim: ai, para que ficar lá falando língua? Tem gente que faz até brincadeiras com língua estranha. Não faça brincadeira com língua estranha, irmão. Não faça, porque é sério. Quem está falando língua estranha, ele mesmo não está entendendo, mas o Espírito Santo que habita nele está falando em mistério com Deus. Escute, a pessoa que faz brincadeira com língua estranha, depois ele tem dificuldade de receber o batismo com o Espírito Santo. A pessoa que faz brincadeira, que remeda, depois, quando o Espírito Santo quer enchê-lo, ele tem dificuldade, ele mesmo criou um bloqueio. Pessoas que assistem nas redes sociais, outros debochando e fazendo brincadeiras das línguas estranhas, quando chega na casa do Senhor, há um bloqueio na sua vida e é mais difícil que o Espírito Santo haja em você. Não porque ele não pode, mas porque você mesmo causou um bloqueio. Não permita isso. Deseja, porque o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é um dom. A Bíblia diz que é um dom, é um presente. Quem fala a língua estranha, levanta a mão aí. Você recebeu um presente do Deus Todo-Poderoso. Sempre que desejar, ore em línguas. Aleluia. Olha só, alguém diz assim: ah, mas unção do riso não é certo. Olha só, Salmo 4 e 7. Abra sua Bíblia aí, Salmo 4 e 7, nós já estamos chegando no fim dessa mensagem. Olha o que diz a palavra: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Sabe o que é multiplicar o trigo e o vinho? É quando vai tudo bem na tua vida. É isso que está falando aqui. Tudo que a pessoa faz dá certo, e está com saúde, e está com uma casa boa, está com um carro bom, a sua empresa está fluindo, tudo que faz dá certo. Aí a pessoa anda com um sorriso de orelha a orelha, né? Quando tudo vai bem, aí a gente chega, e aí, mano, só alegria, eita, é só alegria. E você vê o camarada triste: ah, não entendo como é que o cara está triste, eita, a pandemia aí para muita gente está sendo ruim, mas para mim é bênção, para mim a pandemia foi bênção. Tem gente falando assim, porque a sua vida está fluindo e é maravilhoso. A Bíblia diz que o Senhor te dá uma alegria maior do que essa. Uma alegria maior do que essa. Sabe o que é uma alegria maior do que essa? Está tudo mal, está enfermo, está doente, está ruim, mas há uma alegria que vem do Espírito Santo que te enche. Emanuel. Aleluia. E alguém diz: ah, mas unção de alegria? Eu nunca vi isso. É só porque você não leu a Bíblia. Abra Salmo 45 e 7, Salmo 45 e 7, olha o que diz: tu amas a justiça e odeias a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o quê? Fala alto aí, com o quê? Óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Sabe o que é isso, óleo de alegria? Eu já vi muito aqui na igreja. Eu não recebi o óleo de alegria. Eu já sou alegre, já sou cheio do Espírito Santo, mas não recebi essa graça, né? Eu, quando sinto a manifestação do Espírito Santo, eu choro, Jesus, e derrama lágrima e tal. Mas quem falou que tem que chorar? Aonde que você encontra na Bíblia que é para chorar? Quando tá alegre. Aqui está falando óleo de alegria. Mas eu já vi pessoas chegarem aqui com depressão, tomando remédio, já tentaram tirar a vida, chegam aqui, e quando o apóstolo ora, a pessoa recebe óleo de alegria, a pessoa começa a rir, não para mais, e começa a rir, não para mais, e quem olha fica assim, até eu acho esquisito, irmão, porque é uma risada estranha, irmão, é igual língua estranha, um negócio estranho, não é algo da carne, é espiritual, é um negócio diferente, a pessoa começa a rir, aqui tem a filha da Ana que estava por ali, essa ali, esses dias ali que eu orei por ela, ela começou a rir, não parava mais, eu pensei, vai morrer rindo, e não conseguia, e com a mãozinha eu falei, meu Deus, eu até saí de perto, falei, Jesus. Mas sabe o que é o lindo? Não é só ver a pessoa rindo assim, o lindo é depois, e aí como é que está? Ai, eu estou alegre, eu estou feliz, é óleo de alegria.
Aleluia. Aleluia. A palavra diz em Efésios: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o vinho é símbolo de alegria. Quem toma vinho se alegra, né? O cara está triste, está meio aborrecido, começa a tomar um vinho, fica que é uma beleza. Só que o problema é que o vinho vai dar contenda depois. Começa a tomar vinho demais, começa a se alegrar demais, daí já começa a fazer o que não é para fazer, já dá contenda. A palavra diz: não se embriague com vinho, onde há contenda. Porém, encha-se do Espírito Santo. Se você se encher do Espírito Santo, haverá alegria, mas haverá paz, não haverá contenda. Unção de cura, Lucas 9:1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Diga assim: unção para curar. Tem uma canção que nós cantamos que diz: envia a tua unção para curar. Aleluia. Quando há um derramamento do Espírito Santo, a unção para curar vem sobre a tua vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmão, eu desejo profundamente que o Senhor me cure e que o Senhor me use para curar os enfermos. Tem mais alguém que tem esse desejo no coração? Aleluia. Segura a tua mãozinha assim e diga: me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Escuta o que eu vou dizer para você. Todas essas unções que nós estamos falando, não é para o apóstolo, não é para o pastor, é para todos. É para todos. A unção vem do cabeça e vai descendo, mas os dons é dado a cada um pelo Espírito Santo conforme Ele quer, para o bom propósito da sua obra. Aplauda o Senhor Jesus, querido. Aleluia. Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Sabe o que é bênção? É unção. A unção de Deus está sobre a sua vida, significa a bênção de Deus está sobre a sua vida. E a palavra diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Às vezes eu encontro pessoas que dizem assim: pastor, estou indo bem, estou prosperando, mas estou em 2 serviços, pastor, e estou trabalhando aqui, estou trabalhando lá, mas estou prosperando, estou avançando, não estou indo no culto, pastor, porque não está dando nem tempo, mas estou prosperando. Não está prosperando, você está acrescentando dores sobre você, e lá na frente, a vida vai requerer de você. Está roubando a tua saúde, está roubando o teu tempo. Você precisa ter tempo para estar com a tua família, precisa ter tempo para descansar, precisa ter tempo para cultuar, precisa ter tempo para passear e trabalhar. E quando você tem intimidade com o Senhor, quando você tem o antes, o caminhar com Deus, é Ele que traz a unção que te enriquece, que te abençoa e que te prospera. Aleluia, aleluia. E se tem alguém aqui que está dizendo assim: eu tenho dificuldade para aprender as coisas, eu não sei o que fazer, eu não sei que caminho tomar, eu não sei como resolver essa situação. Esta manhã alguém falou assim: pastor, ora por mim, para que eu saiba como lidar com meus filhos. Eu não sei como lidar com eles, são adolescentes, eu não sei como resolver o problema. Se você tem um problema que você não sabe como resolver, olha só, primeira carta de João capítulo 2, versículo 20, olha só que palavra poderosa: e vós tendes a unção do santo, e sabeis todas as coisas. Diga comigo: todas. Parece até arrogante, não é verdade? Diga de novo: todas as coisas. Se a unção do Espírito Santo está sobre você, você vai saber lidar com o teu filho, vai saber lidar com a tua esposa, vai saber lidar com o teu marido, vai saber lidar com as circunstâncias adversas, porque a unção do santo é sobre a tua vida. Sabe quem é o santo? É Jesus Cristo. É a unção dele que está sobre você. Aleluia. Para encerrar a última leitura, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas
há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou, e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aleluia. Toda a promessa de Deus, toda a dádiva de Deus, todo o presente de Deus para você, Ele quer que se cumpra, Ele quer que se manifeste, Ele quer que toda essa unção venha sobre a tua vida, venha sobre você, porque você é o canal de bênção. Não é a tua empresa que é abençoada, é você que é a bênção. Aonde você está, a bênção está. Ah, minha casa está, não, é só uma luta, só um problema. O problema é você. Se a tua casa, minha casa está uma desgraça, o problema é você. Se você for bênção, tudo à tua volta vai mudar. Se a unção de Deus estiver sobre você, a enfermidade vai ter que sair, a miséria vai ter que sair, a ignorância vai ter que sair, e o Espírito Santo de Deus passa a morar na tua casa. Fica de pé, amado do Senhor Jesus. Aleluia. Comece a orar, querido, e comece a dizer: Senhor, levanta neste lugar homens e mulheres que venham a dizer: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Arabachúria. Feche os teus olhos físicos e abra os olhos espirituais. E veja quem é que fala contigo. É o Deus Todo-Poderoso, é o Santo de Israel. É Ele que traz paz ao teu coração, traz cura ao teu corpo físico, traz restauração, traz renovo. É Ele que levanta a bandeira de vitória. Ele é Jeová Nissi. Oh Deus, enquanto o ministério adora ao Senhor Jesus, você ora, fala com o teu Deus, fala com Ele. Aleluia. Lá no teu trabalho, aonde você vai, o Senhor quer usar você com palavra profética, com palavra de sabedoria. Você não precisa ser uma imitação de ninguém. Você pode ser verdadeiramente um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você pode ser de verdade usada pelo Senhor. Abarabachúria.